Bom dia a todos. Shalom. Ontem a irmã perguntou para o irmão o que era shalom. E ele falou: Deus abençoe. Shalom é paz, saúde, prosperidade e sucesso. Shalom? Então, shalom para vocês, shalom para mim também. Tem alguém enfermo em nosso meio para nós orarmos? Pedir que o Senhor os cure. Oremos então. Senhor, em nome de Jesus, agradecemos ao Senhor, Deus, pelo que foi cantado. Nós podemos chamar o Senhor de Pai. Abba significa paizinho. Isso é uma liberdade que nós temos, a intimidade. E a sua palavra fala que nós que somos maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, muito mais o Senhor. Então, quando nós vemos um filho nosso enfermo, se nós pudéssemos, nós pegaríamos aquela enfermidade e colocaríamos sobre nós, ó Deus. Mas o Senhor já fez isso. E eu quero pedir agora nessa manhã, Deus, essa promessa que o Senhor tem deixado para nós não merecíamos. É graça, é misericórdia, Jesus. Mas o Senhor deixou isso para nós nos desfrutarmos. O Senhor tem falado que até agora nós não temos pedido nada. E quando eu olho para a vida do ser humano, para nós, ó Deus, nós somos tão pidões. Mas o Senhor tem falado para nós pedirmos. Então nós estamos aqui e queremos nessa manhã pedir que o Senhor cura esses irmãos. Toca na carne, nos ossos, no sangue, nos nervos, Senhor, aonde for necessário. E desaloja, Deus, essa enfermidade, esses corpos, em nome de Jesus e para a sua glória. Amém. Mas gostaria de convidá-los para abrir, em primeiro lugar, a Bíblia no livro de Mateus, capítulo 6, verso 34. Mateus 6, 34. Quem trouxe sua Bíblia, levanta para mim, por favor. A Bíblia, não o celular, a Bíblia. Glória a Deus. Eu acho que esse som das folhas das Bíblias se revirando é um som que abala o inferno. Porque o que pode acontecer quando nós lemos a Bíblia? Você parou para imaginar o dia que você abriu a Bíblia e começou a ler, o que começou a acontecer na sua vida? Então acho que o diabo treme quando alguém fala assim: vamos abrir a Bíblia, e começa esse farfalhar das folhas nessa floresta de Bíblia. Aleluia. Glória a Deus. Onde estava o Edilton, falou assim: vamos abrir a Bíblia, aí começou eu fiquei assim, aquele som, aí de repente veio, nossa, o inferno deve tremer, cara, com o som das folhas da Bíblia se abrindo, e nós lendo, e nossa vida sendo transformada de glória em glória, amém? Vamos deixar para pregar isso outra oportunidade. Mateus 6, 34, diz assim: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta o dia o seu. Então eu gostaria de falar com os irmãos nessa manhã sobre isso, sobre o dia mau. Inevitavelmente, ele vai chegar. Eu não gosto de passar por eles, eu não gosto nem de pensar que eu vou ter que passar. Eu não posso imaginar o que vem aí pela frente, eu não posso imaginar o amanhã. Eu não sei o que pode acontecer daqui a 1 hora, daqui a meia hora, eu não sei, cara. Sabe, o homem, ele é muito vulnerável, o homem, ele é muito nada. A Bíblia fala que nós não passamos de um sopro. A Bíblia fala que nós somos como a erva que hoje nasce, amanhã seca, e depois vai ser jogado, vai ser queimado, cara.
Mas uma coisa que nós podemos ter certeza, talvez mais de uma coisa, várias coisas, Deus é certeza absoluta, Deus existe. Você crê nisso? Nós como igreja cremos em Deus. Nós cremos que, como o Edildo falou, nós recebemos o fôlego de vida. E essa é a primeira semente que Deus deu para nós, a primeira graça que Deus derramou para nós. Nós vivermos, eu creio. Você crê na morte, que a morte vai chegar? A morte vai chegar, com certeza. Se não é hoje, vai ser amanhã. Aí uma coisa, dias bons vão chegar, dias bons vão chegar. Muitas vezes vivemos dias bons, e é bom viver dia bom. Mas os dias maus também chegarão. E aqui, o evangelista, o discípulo, Mateus, falou: não vos inquieteis. Ou seja, não fique preocupado. Descanse em Deus. Pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Então, olha só, amanhã está tudo lá. Nós não temos o amanhã. A Bíblia fala que nós devemos fazer planos, e nós devemos fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do... Então, mas você deve ter seus planos. Mas você deve olhar para os seus planos, como eu falei alguns domingos atrás, se os seus planos estão alinhados com a vontade de Deus, porque Deus, ele é exato. Se os nossos planos, eles glorificam a Deus. Se os nossos planos estão dentro dos planos de Deus, se está dentro do tempo de Deus, ou se os nossos planos estão para simplesmente satisfazer um desejo nosso. E Deus, ele quer satisfazer os nossos desejos. Ele fala: entrega o seu caminho ao Senhor, que Ele vai fazer. Dá o seu coração para Deus, que Ele vai satisfazer os desejos dos mesmos. Mas há uma condição, há um jeito, há princípios, há métodos, do jeito de Deus. Mas muitas vezes nós, na nossa sabedoria, a Bíblia fala: não se estribe no seu próprio entendimento. Nós vamos achando, ou vamos nos enganando, ou vamos fazendo um monte de coisa que não tem nada a ver. Às vezes, para justificar a nossa consciência, nós olhamos para uma necessidade, achamos: não, eu sou a solução para aquela necessidade. Às vezes nós olhamos para um problema: eu sou a solução para aquele problema. Às vezes você diz: não, eu vou fazer desse jeito. Às vezes você ouve um conselho: não, que nada, é eu. E vai. Teve uma vez que eu estava até falando para o André hoje pela manhã, lembrando ela de umas coisas. Falei assim: André, quantos anos nós estamos aqui em cima no seminário? Ela falou assim: 2017, 17 anos. Eu falei assim: quantas coisas que nós já vimos, né? Era muitas coisas. Quantas situações que chegaram parecidas com as que já houveram e o final deram as mesmas coisas, com raras exceções. Ela é mesmo. Eu sei quantas pessoas às vezes tentam driblar a sua consciência para pensar que vão fazer uma coisa certa, mas lá no seu interior a sua consciência testifica que aquilo não é certo. E eu citei um casal que uma vez eles saíram e foram viver juntos, e eu acho que até então não tinham coabitado. Mas para desfazer a condenação da consciência, foram para o quarto, entraram, falaram assim: Senhor, aqui nós estamos nos casando, entregando nossa vida um para o outro, com a bênção de Deus. Mas isso por causa do quê? A consciência, né? Vamos fazer uma coisa assim, uma coisa gospel, né? Não cometer um pecado gospel, vamos dar um drible na nossa consciência, mas tem cabimento isso? Então, às vezes nós tentamos fazer essas coisas, mas nós temos que nos preparar, amados, para o dia mau, que certamente ele virá. E muitas vezes nós enxergamos uma coisa lá na frente: não, acho que vai ser bom isso, eu acho que isso é a solução, eu acho que vai ser legal, mas eles vão chegar. Eu gostaria agora de convidá-los, como base, nós vamos usar a vida de Jó, porque foi um homem que sofreu demais. Mas interessante que nós temos o resultado final da vida de Jó, e foi bênção. Mas Jó não tinha feito nada errado para que ele pudesse passar por aquilo. Aquilo foi uma disputa entre Deus e Satanás, e Jó
estava no meio. Jó olhou para ele e viu, Deus olhou para Jó e viu que Jó tinha condição de passar por aquilo. Mas Jó não estava entendendo. Então Jó é nosso representante também no sofrimento. Porque muitas vezes nós começamos a passar por coisas que nós não entendemos por que nós estamos passando. Mas outras vezes nós sabemos por que nós estamos passando. Então também temos que ser honestos conosco mesmo. Como aquele que estava ao lado de Jesus na cruz e falou, nós estamos aqui porque os nossos atos nos trouxeram para cá, mas que mal ele fez? Então muitas vezes você vai passar por coisas, por consequências que você causou. E as consequências são inevitáveis. Às vezes elas vêm menos amenas, às vezes elas vêm com muita intensidade, mas quero dizer uma coisa para você, elas vão chegar. E Jó é esse nosso representante, de ele não entender. E mais para frente, talvez eu vou pregar outra mensagem sobre esse livro, lá no capítulo 31, que Jó ele começa a falar ali, é como se fosse um protesto de inocência dele. Ele disse, não, vocês estão falando isso, mas olha isso, vocês estão falando isso, mas olha isso. Mas aqui no capítulo 29, gostaria de convidá-los para abrir comigo, capítulo 29, e nós vamos ler o capítulo todo. Gostaria que vocês tivessem uma paciência e me acompanhassem nesse texto. Jó, capítulo 29. Então Jó estava naquela situação que ele chegou, Deus apresentou Jó para o mundo terreno e Deus apresentou Jó para o mundo celestial. Jó era conhecido em todo canto do universo como um homem reto, puro e que se desviava do mal e que temia a Deus. E Jó passou por essa enfermidade, não tem quanto tempo, provavelmente foram meses, mas não tenho data para te dizer se foram, não foi mais de ano, mas foram meses, eu não sei quantos meses foram. E Jó era um homem muito famoso, e provavelmente os amigos deles que eram de longe ouviram falar de Jó. E eles foram até Jó. E interessante que a Bíblia diz que quando eles chegaram lá, eles ficaram 7 dias vendo o sofrimento de Jó e não deram um pio. Isso é sabedoria. Ficou olhando para o sofrimento de Jó e ficaram lá 7 dias. Talvez fico pensando talvez olhavam um para o outro e pensavam, o que aconteceu? Talvez ficavam conversando entre eles e Jó lá. A Bíblia diz que Jó tinha furúnculos da ponta da cabeça até os pés. Ele dormia em cima de cinzas para sentir alívio. Ele coçava as suas feridas com pedaço de telha. Então não dá nem para imaginar. Eu já vi pessoas com 10, 13 furúnculos. Uma vez eu vi, não sei quem foi o recordista, mas pastor Job passava perto disso aí. Então já vi ele andando com os 2 braços assim, parecia até que tinha chegado da academia, né? Os 2 braços assim. Mas era furúnculo puro embaixo, cara. E eu vi Filipe Vassolé lá com um espinho com espinho de laranja ou limoeiro, sei lá, enfiando e espremendo. Então, um sofrimento muito grande. Mas diz Jó que quando aquilo sai, é um alívio. Agora você imagina meses fedendo, cheio de pus, casca, dor. Por isso que ele desejou a morte. Ele falou assim, eu queria nem ter nascido. Porque ele não entendia. Muitas vezes nós passamos por coisas, por sofrimentos, por dias maus, que eu penso que fica no questionamento de muita gente. Por que Deus? Por que comigo? Mas se não for com você, vai ser com outro. Não é assim? É assim, todo mundo passa por dias bons e por dias maus. Então é uma coisa que o ser humano não tem como fugir, não tem como controlar. E esses 3 amigos de Jó, essa tríade aí, Elifaz, Bildade e Eliú, eles começaram a tentar descobrir qual o motivo daquele sofrimento de Jó. E a teologia da época, e essa teologia nos acompanha até hoje, que provavelmente foi porque você pecou. Mas aquela teologia estava errada. Por quê? Jó não tinha o pecado que eles diziam que Jó tinha.
Eles falaram um monte de coisa sobre Jó. Jó falou assim: vocês estão jogando conversa fora, porque nada disso que vocês estão falando eu fiz. Fala alguma coisa, que se vocês falarem alguma coisa, que eu falo assim, não, realmente isso eu deixei para trás. Então eu vou entender porque eu estou passando por isso. Mas todos os argumentos que ele tinha, Jó falou assim: não, não é assim, não é assim, não é assim, não é isso. E eles começaram a achar que Jó, você é muito orgulhoso, você não tem nada. Falou assim: não, não é que eu não tenha nada, talvez eu possa ter, mas eu não sei o que é, me fale o que é. E Jó não tinha nada. E quando chega nesse capítulo 29, vamos ler comigo, olha o que Jó estava passando. E prosseguindo Jó no seu discurso, então aqui ele está rebatendo Elifaz e Bildade. Eliú ficou por último, que se achava o mais sábio. Interessante, que era o mais novo. Mas às vezes é assim, né? O mais novo quer ser o mais sábio. E prosseguindo Jó no seu discurso disse, verso 2, quem me dera ser como eu fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava, quando a sua lâmpada luzia sobre a minha cabeça, e eu como a luz caminhava através das trevas. Como era nos dias do meu vigor, quando o íntimo favor de Deus estava sobre minha tenda, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo, e os meus filhos em redor de mim, quando os meus passos eram banhados ao leite, e a rocha me deleitava ribeiros de azeite, quando eu saía para a porta da cidade, e na praça preparava a minha cadeira, os moços me viam e se escondiam, e os idosos se levantavam e se punham em pé, os príncipes continham as suas palavras e punham a mão sobre a sua boca. A voz dos nobres emudecia, e a língua se lhe pegava ao paladar, pois, ouvindo-me, algum ouvido me tinha por bem-aventurado, e vendo-me, algum olho dava testemunho de mim, porque eu livrava o miserável que clamava, e o órfão que não tinha quem o socorresse. A bênção de que estava a perecer vinha sobre mim, e eu fazia rejubilar-se o coração da viúva. Vestia-me de retidão, e ela se vestia de mim, como um manto e diadema era a minha justiça. Fazia-me olhos para o cego, e pés para o coxo. Dos necessitados era pai, e a causa do que me dera desconhecido examinava com diligência. E quebrava os caninos dos perversos e arrancava-lhes a presa dentre os dentes. Então dizia eu, no meu ninho espiarei e multiplicarei os meus dias como a areia. As minhas raízes se estendem até as águas, e o orvalho fica à noite sobre todos os seus ramos. A minha honra se renova em mim, e o meu arco se revigora da minha mão. A mim me ouvem e esperam, e em silêncio atendiam ao meu conselho. Depois de eu falar, nada replicavam. A minha palavra destilava sobre eles. Esperavam-me como a chuva, e abria sua boca como a chuva tardia. Eu lhes sorria quando não tinham confiança, e não desprezavam a luz do meu rosto. Eu lhes estendia o caminho, assentava-me como chefe, e habitava como rei entre suas tropas, como aquele que consola os aflitos. Isso aqui é um poema. Isso aqui é a história de um homem íntegro, reto, vive. Ele está falando que ele tem saudade desse tempo. Por quê? Ele tinha uma expectativa, segundo a vida que ele está vivendo, que ele vive em paz, que ele ia chegar e se deitar no ninho de segurança, ia regalar-se com seus filhos ao redor da sua mesa, na sua velhice, ver os seus netos, porque ele estava andando no caminho do Senhor, fazendo tudo certo. Mas Jó não estava preparado para o dia mau. E amados, vou dizer, o dia mau vai chegar. O dia mau vai chegar. E aí nós vamos ver a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Como que ele se comporta. Jó foi um homem. No verso 1 e 2 ele diz que ele viveu dias felizes. Agora ele estava passando meses de sofrimento. No verso 4 ele fala sobre
os dias novos. Então ele está falando sobre o outono, os dias de frutos maduros. No verso 6 ele fala sobre prosperidade. No verso 7, ele fazia parte do conselho da cidade. Ele era um homem respeitado. No verso 8 e 9, ele tinha a palavra final. Depois que todo mundo falava, ele ficava quieto ouvindo. Depois assim, agora eu falo. E aquilo que ele falava, eles faziam. Um homem respeitadíssimo. No verso 8 e 9, ele tinha a palavra final. No verso 12 ao 13, ele era um benfeitor público. Todo mundo que chegava perto dele, que tinha necessidade, órfão, viúva, desempregado, pessoas com frio, ele fazia o bem para todo mundo. No verso 14, ele era um homem justo. Ele ia contra os inimigos, e ele usa a expressão, quebrava os caninos deles para arrancar-lhes a presa. No verso 14, ele dava visão para os outros. Ele era orientador, assim, eu é que dava vista aos cegos. Então, as pessoas chegavam, cego como? Cego físico, cego espiritual. Quando ia para Jó, ele dava orientação. Ele tinha uma palavra para dar para aqueles que não tinham visão. No verso 16, dizem que Jó saía procurando e não esperava chegar a pessoa que estava com necessidade à sua porta. Porque ele diz assim, e dos necessitados era pai. A causa do que me era desconhecido, examinava com diligência. Então, ele não chegava esperando as pessoas bater na porta dele para pedir ajuda. Jó era um homem que andava na sua aldeia, porque eles eram nômades. Então, quando estava a época de verão, eles saíam para espalhar os seus rebanhos para outro lado, porque Jó, como nós vimos, era um homem muito rico. Muitos camelos, muitas ovelhas, muito gado, muita coisa, muitos servos. Mas na época de inverno as pessoas iam se juntando, iam virando comunidades, aldeias. E Jó era a pessoa mais admirada dali. Então quando ele fala que eles se sentavam na cidade, que era o costume da época, sentavam os anciãos para resolver questões alheias. E Jó tinha uma cadeira dele ali cativa, ninguém sentava. Olha, todo mundo está reunido, vamos começar a reunião. Não vamos começar não, porque Jó ainda não chegou aqui. Vamos ouvir o conselho de Jó. Então ele era esse homem, e a Bíblia fala que ele sentia saudade desse tempo, ele precisava como foram os dias. Por quê? Aqueles dias não eram dias de preocupação, aqueles dias eram dias onde que as pessoas olhavam para ele e o admiravam, mas Jó não estava esperando esse dia mal chegar. E hoje nós estamos aqui sentados, ouvindo a mensagem dessa, um louvor de gratidão, orando e tudo, mas sabe-se lá qual notícia você pode receber ao meio-dia? Eu me preparo para receber notícias boas e também me preparo para receber notícias más. E a Bíblia diz que aquele que teme ao Senhor não tem medo de más notícias, porque o seu coração está firme nele. Salmo 112, verso 7. No verso 18 a 19, Jó esperava uma vida tranquila. Ele diz assim, as minhas raízes se estendem até as águas, e o orvalho fica a noite toda sobre os meus ramos. Lembra lá o Salmo 1? Que as raízes, bem-aventurado o homem que não anda no conselho do ímpio, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto ao ribeiro de água tranquila, que no devido tempo vai dar os seus frutos, porque uma árvore plantada perto de um ribeiro, ela não morre. E ele está dizendo que as raízes dele estavam indo para a água. Diz que existe uma fruta no deserto, é sicômoro, que é muito doce, mas quanto mais no lugar seco ela dá, onde não tem água, ela é mais doce, porque a raiz dela diz que chega a 1 quilômetro de profundidade para achar água. E quanto mais esforço ela faz para a raiz dela chegar na água, mais doce fica o seu fruto. E às vezes é assim com a nossa vida. Quanto mais dificuldade nós passamos, cara, mais os resultados que nós colhemos ao passar por elas ficam mais doces. Mas nós não gostamos, e nem eu. Verso 19, uma vida segura e tranquila.
Então Jó esperava ele ser um longevo, ele esperava ser um homem que iria viver muitos anos, 70, 80, 90, talvez mais de 100 anos, esperava ver os seus netos, seus bisnetos, quem sabe os seus tataranetos. Então ele esperava ser como aquela ave da mitologia, né? Fênix. É interessante a história da ave, né? Que nós ouvimos muito que ela é aquela que ressuscita, né? Das cinzas, mas é mitológico isso, né? Depois que queima não vai ressuscitar, só se Deus quiser. Mas eles tinham essa ideia dessa árvore, dessa ave que vive assim, mas calcula-se, não, isso é fora da mitologia, calcula-se que era a ave que mais vivia. Alguns chegam a dizer que essas aves poderiam viver 1000 anos. Então, talvez por isso aí que saiu essa mitologia a respeito da fênix. Verso 22, 21 e 22, né, que está falando lá igual o verso 7, né, que ele era um homem que tomava decisões. Verso 23, Jó era meio providencial de Deus para os homens. No verso 23, esperavam-me como a chuva, e abriu a sua boca como a chuva tardia. Então, quando a chuva chega, se você está vivendo um campo, né, que era uma base do sustento deles, era o campo, então muito tempo de sequidão, as coisas iam murchando, as coisas iam morrendo, a expectativa de uma safra ia cada vez diminuindo, então as pessoas iam entristecendo, mas quando eles viam um sinal de chuva, aquilo se alegrava, e era isso que Jó passava para as pessoas. Ele era como a chuva que as pessoas estavam esperando, que o agricultor estava esperando. Então, ele era aquele que ia trazer esperança para os homens. No verso 24, quando eu li isso aqui, eu pensei muito em mim. Eu lhe sorria quando não tinham confiança e não desprezavam a luz do meu rosto. Jó era um homem simpático. Pensei também em Giovanni Cruz, né? Um homem sorridente, cara. Aquele que você chega assim, você vai contar um problema, aí você olha para a cara dele, ou ele está com duas caras. Dele assim, eu estou falando da minha, né? Dele não, né? Ou cara de pitbull, ou cara sério, mas é difícil você ver um sorriso assim, espontâneo. Tem gente que é sorridente por natureza, né? Olha para ele assim, né? Sempre alegre, né? Por exemplo, nosso Amós, né? Você olhar para ele, estava sempre rindo, né? Só vi Amós não rir um dia que já falou assim, Amós, você quer saber que você vai entrar aos 42 do segundo tempo, ele. Aí já falou assim, é o primeiro dia que eu não vejo ele rindo. Mas Jó não, Jó era um homem que era simpático, as pessoas se aproximavam dele, olhavam para o rosto dele, e o rosto dele trazia esperança. Quando as pessoas olham para você, o que você transmite para ela? Esperança ou desesperança? Tem pessoa que parece que tem uma tristeza agarrada, cara, que as pessoas olham para você, rapaz, eu já estou triste. Se eu for olhar para aquela pessoa, então... Mas se você é nascido em Cristo, glória a Deus, né? Aleluia. Então, meu sogro, ele é um cara muito interessante. Um dia eu já pensei assim, a guisa, né, como diz o reverendo Estevão Hernandes, a guisa de ilustração, deixar ele pregar aqui um dia. Só que eu ia avisar muito a vocês. Porque, rapaz, ele é um artista. Mas uma coisa que tem que é admirável nele, nunca vi ele para baixo. Nunca vi ele desanimado. E motivos tem vários. A história da vida dele é uma história sofrida demais. Foi vendido como escravo. Morou sozinho no Rio de Janeiro, em favela de bandido. Nunca se envolveu com coisa errada. Trouxe todos os irmãos dele lá do Nordeste para morar no Rio de Janeiro. Criou todo mundo é bem de vida, cara. É como se fosse o José mesmo. E o nome dele é José. Por isso que eu vejo o filho do Elton, eu fico assim, José, um dia eu vou apresentar ele. E se ele apresentar, ele vai apadrinhar esse menino. Ele tem meu nome? Então, peraí. Né? É do jeito dele. Mas, cara, ele é contagiante, cara.
Então quem já foi lá em casa e viu, quando ele chega, qualquer pessoa que chega lá em casa, chega as mulheres e ele vê assim, e esse modelo aí? Né? É para ele que se você está mal, se você está com complexo, se você um dia não está legal, assim, interiormente, se você olhou para o espelho, se você não se acha aquela Gisele Bündchen, pastor, tem como você me ajudar? Assim, qual é o seu problema, irmã? Eu estou me sentindo hoje meio deprimido, para baixo, me sentindo feio. Peraí, então. Aí vem aqui em casa 3 horas. Se você dá para você vir aqui em casa, aí ele chega lá, e daí você chega e assim, quem é essa modelo? E aquilo vai levantar a sua autoestima, cara. Mas, cara, é impressionante. Mas sabe, na vida de Jó era assim, as pessoas que se aproximavam dele não viam tristeza. Apesar de ele estar passando, como todo homem passa, cara. Mas aqui ele está falando de dias passados. Mas o dia mau chegou, cara. E ele vai chegar para mim e para você, misericórdia. No verso 25, Jó fala: eu lhes escolhia o caminho, assentava-me como chefe e habitava como rei entre suas tropas, como aquele que consola os aflitos. Jó pastoreava aquela aldeia. Eu me assentava como chefe. Mas sabe, chegou o dia ruim para Jó. E os amigos dele fizeram a pergunta. Vamos para o capítulo 4. A partir do 3. Eis que tens ensinado a muitos. Tens fortalecido as mãos fracas. As suas palavras têm sustentado os que cambaleavam e os joelhos desfalecentes tens fortalecido. Mas agora que se trata de ti, te enfadas? Tocando-te a ti, te desanimas? Porventura não está na tua confiança? A tua confiança não está no temor de Deus? E a esperança na integridade dos teus caminhos? Quer dizer, agora, Jó, chegou o teu dia. O que você vai fazer? Por quê? Quando chegava gente desfalecido, você fortalecia. Quando chegava gente com a mão fraca, você fazia força. As suas palavras têm sustentado os que cambaleavam, os joelhos desfalecentes você tem fortalecido. Mas agora que é você, e amados, o nosso dia vai chegar. E quando foi você? E nós que somos pastores, somos líderes, somos obreiros, somos cristãos, somos seminaristas, quantas pessoas, às vezes o ímpio, eles chegam para nós para pedir uma palavra de consolo e você tem para dar. Alguém chega desesperado, à beira da depressão, pensando talvez no suicídio, e você é um crente que lê a Bíblia, você tem uma palavra para dar para ela. Você tem uma palavra de ânimo, você convida essa pessoa para orar, você convida para ir para a igreja, você arruma algum jeito de ajudar aquela pessoa a sair daquele poço. Mas e quando é você? E quando sou eu, gente? Como que eu ajo? Porque às vezes ter receita para os outros é fácil. Mas a receita para eu fazer o meu bolo, será que aquela receita funciona? Será que o resultado que eu espero da vida da outra pessoa vai ter na minha vida? Será que eu creio mesmo? Ou será que é só falácia? Ou será que é só poesia? Os dias maus vão chegar, amados. Esse dia vai chegar. Uns já passaram, outros não passaram ainda. Mas com certeza, todos vão passar, porque faz parte da nossa história. Mas o que fazer para resistir os dias maus? Primeira coisa, talvez tenha várias coisas aqui, mas eu pensando em mim, o que eu faria? Ou o que eu tenho feito? Porque já chegaram dias maus para mim. Creio que eu estou na metade da vida agora. E alguns valores vão mudando. É interessante isso, né? Interessante demais. A vida passando, você olhando. Ontem eu estava olhando para minha mão. Falei assim, minha mão tá. Vou passar um creme na minha mão.
Rapaz, minha mão está engiada, está engiando. 50 anos, né? Garoto, sei disso, né? Esse é um Jó. Mas é interessante, tão cedo velho, tão tarde sábio, cara. Quantos conselhos que eu ouvi, hoje eu estou vendo. O que fazer para passar os dias maus? Primeiro, lembra da sua experiência com Deus. Sabe, não é a experiência de ninguém, nem a experiência que você leu no livro, nem é da sua esposa, nem do seu marido, nem do seu filho, nem do seu pai, nem do seu pastor, mas da tua. A sua experiência foi verdade mesmo, cara. Assim, você sabe quem você era, e sabe quem você passou a ser, e sabe quem você está se tornando, e você está entendendo, você você consegue ler o que Deus está fazendo para você, cara. Você consegue enxergar o quanto Deus está te poupando. Nós cantamos uma música que eu fiquei pensando, Deus nos amou muito já, há muito tempo, antes de nós chegássemos nele, Deus já estava nos amando. Então, toda a história que tem por trás de nós, talvez é Deus tentando nos envolver, usando pessoas, usando esse universo, usando qualquer situação, para te trazer para Ele. E você está nele. E Deus é real. Rapaz, não é pegar uma Bíblia e ler um livro, não é você estar ouvindo, eu estou na igreja, né? Eu sou crente em Jesus Cristo. Rapaz, Deus é real. E um dia nós vamos nos encontrar com Ele face a face. Mas para juízo também. É Deus que nós estamos falando. É mais real do que o ar que eu respiro. Mas é mais real que a pele que está sobre meus ossos. É mais real que esse chão que eu estou pisando. Eu fico pensando, será que quando essa pessoa estava fazendo essa letra, ela estava pensando exatamente nisso? Porque é muito mais do que se canta, cara. É como se C.S. Lewis fala que no céu, isso aqui, ó, é fumaça. E a fumaça é mais concreto do que o concreto, cara. A chuva é como tiro de metralhadora. E o capim como fio de navalha. Porque é real. Mas nós vamos receber um corpo glorificado. Então nada disso vai nos afetar. Amém? Mas quem vai para o inferno também vai receber um corpo glorificado. Porque a Bíblia fala que vai querer morrer e não vai conseguir. É todo mundo receber um corpo glorificado. Um para gozar eternamente. E outro para sofrer eternamente. Então, quando chegam certas coisas de pessoas e de situações, eu falo assim, Deus, eu tenho que me concentrar em mim. Porque o Senhor é real para mim, cara. Eu não posso deixar essas coisas me abalar, me tirar do foco, me desanimar. O Senhor resolveu meu problema. Meu problema era o pecado, cara. Meu problema era o pecado, cara. O pecado destrói a alma do homem, cara. O pecado tira tudo que o homem tem. Talvez você não é assim, eu sou assim. Hoje eu e minha esposa estávamos tomando um café, e ela foi, preparou um café para mim e um café para ela. Ela falou assim, fiz uma coisa que você gosta. Aí eu falei assim, tá bacana, aí botou lá um ovo, uma camadinha de queijo, e tinha um atum lá em casa, que na mercearia tem, né? Pode chegar lá depois, né? Tá em promoção. Ela misturou aquilo e eu comi, cara. Eu gosto, cara. Aí ela falou assim, agora olha o meu. Ela foi, botou lá um pão, umas 3 fatias de banana. Olha como nós somos diferentes, né? E jogou mel. Era mais doce, né? E comeu. Aí eu, caramba, no café da manhã eu tenho uma diversidade.
Eu fui uma pessoa que ofendi muito Deus, irmão. Muito ruim mesmo. Mas Deus me alcançou. Deus me alcançou. Então, os dias vão vir. Mas eu estou com Deus, cara. Que mal pior pode acontecer senão a morte? E como o apóstolo Paulo fala, a morte, para quem está em Cristo, é lucro. Esse mundo aqui vai passar. Ele vai firmar os seus passos. E você não se torna uma pessoa circunstancial quando você tem uma experiência de Deus mesmo, cara. Você vai se moldando, Ele vai te falando, Ele vai te ensinando, vai usando pessoas, você vai nessa caminhada aí, você vai vendo, rapaz, antes eu fazia isso, agora eu faço isso. Antes eu pensava dessa maneira, agora eu penso dessa. Antes eu achava que era eu, agora eu estou achando que é Deus, cara. Sabe, Deus se tornando real. Segundo, lembrar das promessas particulares que você tem recebido. Uma palavra de Deus, uma palavra que alguém te deu, um conselho, algo que você de vez em quando medita. Temos as promessas que a Bíblia fala, aquelas que são amplas, né, mas que acabam se tornando pessoais na hora, às vezes, da tribulação, da angústia, da necessidade. Na hora do desânimo, na hora do aperto, na hora onde que você fica assim, que rumo eu vou tomar? A palavra de Deus te orienta. Este é o caminho. Segue por ela. Eis que te propõe a vida e a morte. Escolhe a vida. As propostas vão vir, como o Edil estava falando ontem à noite aqui. Proposta dele assumir um negócio, ele ser uma pessoa. Então você olha assim para Edilto e fala assim, pô, Edilto, né? Mas você vê como, né, cara, que tem propostas que não tem cabimento. Talvez no momento vão trazer uma satisfação, vão preencher alguma coisa que você está assim, rapaz, é isso que eu sempre quis, é isso que eu sempre sonhei, e agora está aqui ó, na minha mão, eu vou pegar. Mas o dia mau vai chegar, e se você não vai com a bênção de Deus, talvez esse dia mau pode durar muito tempo, cara. Nós sabemos da história de Jó, passou um tempo, meses, mas depois nós vamos ver o resultado nosso, eu não sei. Terceiro, assumir sua responsabilidade. Olha, não existe, você tem que tirar, se você precisa, então eu estou falando nós, homem, precisa tirar algo da sua vida urgentemente, essa maldição de transferência de responsabilidade. Eu sou assim por causa dele, eu sou assim por causa deles, eu sou assim por causa do mundo. Vou te dar uma notícia muito nova para você. Você sabia que você não pode mudar o mundo? E você sabia que você não pode mudar o seu próximo? Você só tem controle para mudar a si mesmo? E olhe lá, se você deixar Deus ser Senhor da sua vida. E aí você muda. Mas se você já experimentou você mesmo ser Senhor da sua vida, aonde você foi parar? Mas, cara, Deus, Ele nos chama para uma responsabilidade. Eu estava ouvindo aquele livro, estou ouvindo, né, devagar, o Pai Rico, Pai Pobre. Até perguntei no grupo se alguém tem um livro daquele que era emprestado. Eu tinha um, mas acho que alguém pegou emprestado, não devolveu mais. Aí ele chama um menino para trabalhar com ele, menino de 9 anos. O menino, 9 anos, fala assim, você vem trabalhar comigo, você quer ser rico? Vem trabalhar comigo. E o menino vai. Vou te pagar 10 centavos por hora, 3 horas no sábado. Aí o menino argumenta com ele, pô, 10 centavos, 30 centavos. Aí começa a falar e tal. Ele fala assim, você quer? Vou te ensinar.
Aí passa 3 semanas, o homem não fala nada. Daqui a pouco ele fala assim, poxa, você falou que você ia me ensinar, você me pagou tão pouco, o pai falou que ia me ensinar, não falou nada. Ele falou assim, você acha que ensinar só eu pegar você, sentar aqui, te dar uma lição e tudo? Eu estou te ensinando. Aí começou a fazer pergunta para ele, aí ele começou a ver, né, que muitas coisas ele estava aprendendo inconscientemente, mas precisava de um mestre para orientá-lo. E aí ele viu. Aí teve uma hora que ele falou assim, desse jeito que você está me pagando 10 centavos por minuto, por hora, 30 centavos por semana, eu nunca vou ser rico. E o homem olhou para ele e falou assim, então quer dizer que o motivo de você não ser rico é minha, a culpa é minha. Já parou para pensar? Que o motivo de você estar aonde você está espiritualmente não é de ninguém? A responsabilidade é sua. Talvez nessa manhã você não gostaria de estar aonde você está espiritualmente, mas você está aonde você quer estar espiritualmente. Você recebe várias orientações, mas às vezes você rejeita. Aí você passa o tempo, você olha para uma pessoa, puxa. Então ontem, né, o Edilto falando aqui, 11 anos. Nós temos um tempinho aqui para medir, né? Quem futuramente pode ser que dê certo. Isso não, nós não somos Deus. Mas aí, 10 anos, meu amigo. Ele passou, 11, graças a Deus. Mas 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Diz muita coisa não. 3 anos de seminário, então. 4 anos, quase nada. De vez em quando nós temos uma surpresa. Mas eu não me surpreendo mais não. O homem é muito doido, cara. Olha, estava chovendo. Agora está sol. Daqui a pouco pode esfriar. O homem é desse jeito. No mesmo dia. Ele fala uma coisa para você hoje e amanhã está falando outra. Um dia teve um rapaz que falou assim, pastor, eu quero fazer parte da missão. Estava aí o pastor Job. Eu falei, mas assim, por quê? Poder de doideira, para fazer parte dessa missão aqui, nós somos doidos. Ele, não, rapaz, isso aí mesmo, eu abracei essa coisa. É mesmo, é. Então vou te falar uma coisa. Olha o que nós vamos te oferecer. Nada. Muito trabalho. Muito sofrimento. E dinheiro nenhum. E nem status. Quer? Não quero. Então, se você quer, é uma coisa, cara, que a gente pede todo mundo. Submissão. Você não precisa submeter, não. Você pode ir para outro lugar, mas se você ficar aqui, tem que submeter. Não, eu quero, pastor. Um dia eu fui dar um conselho para ele. Não aceitou. Como que quer? Não. Ô pastor Giovanni, essa palavra tem peso, hein? Pastor Giovanni. Então, sou seu pastor? Faz isso. Ah não, eu chamei você só de pastor porque você é pastor mesmo. Ah tá, beleza. Achei que eu era seu pastor. Mas é assim, o homem é muito louco, cara, muito vulnerável, muito emocionado. O pastor Bruno usa uma expressão, não sei se é alguma linguagem que ele leu, que ele diz que o homem emocionado, o homem apaixonado é como um bêbado, né? Ele não sabe o que faz nem para onde anda, mas ele traz muitas dores sobre si. E a Bíblia diz que a mulher apaixonada faz loucura, como diz nosso amigo Luciano Huck, né? Loucura, loucura, loucura. É, cara, você vê cada loucura, cara. Já falei umas menininhas assim, você vê até que bacaninha e tudo, namorando com aqueles bichinhos. Vai dar o quê, cara? Mas tá cega, né? Acho que vai ser assim, rapaz. Eu acho que ele vai ser o futuro presidente do Brasil.
quarto, cercar-se de amigos. Nessas horas eles aparecem. Nas horas difíceis, nos dias maus, seus amigos somem. As pessoas que dizem que são seus amigos, mas quem fica lá mesmo é seus amigos. Se você estivesse passando uma situação muito difícil hoje, talvez você esteja, mas tenta mentalizar 3 pessoas que chegariam para te auxiliar. Não conseguiu chegar a 3, não? 2? 1? Nenhuma? Você está mal. Que nos dias maus, nós precisamos muito deles. Aqueles que são, não pelo que nós damos, não porque eles podem receber, mas simplesmente porque eles são nossos amigos. Olha, eu me lembro de situações que, quando eu abri meu olho, passando mal, quando eu abri meu olho, eu vi a face dos meus amigos. Uma lembrança muito forte. Eu levantei passando mal, não sei o que era. Naquele dia, pela primeira vez, eu vi o pastor Larry falando assim: você tem que procurar um médico. Foi um dia, cara. Levantei, tonteei, caí na cama, levantei de novo, senti ânsia de vômito, chamei André, André, não estou legal não. Eu falei assim: o que foi? Eu disse: não sei. Aí eu falei assim: chama lá o pastor Larry, mano. Chamei lá para dar extremunção, né? Aí veio o pastor Larry sempre com medidor de pressão. Chegou, botou. Não está bem. Não está bem. Não está bem. Você precisa de um médico urgente. Eu, caramba, achei que passou a rir, botar a mão em mim, orar e falar de um médico. Então, assim, devo estar mal mesmo. Aí eu falei assim: pastor, chama os pastores para orar por mim. E dei aquela meia apagada. Quando eu olhei assim, lembro do pastor Job, lembro do pastor Rodrigo, lembro do pastor Giovanni Cruz, pastor Bruno, não sei se estava aqui na época. E depois os alunos, meus amigos, me perguntando como eu estava. Eu disse: não, foi só ontem só. E depois, segui bem. Lembra dos teus amigos. Mas sabe, às vezes nós queremos amigos, mas será que nós somos amigos? Há uma reciprocidade. Há você querer ter amigo, e há você também ser amigo. Porque a Bíblia fala que leais são as feridas feitas pelo que ama mais do que os beijos enganosos. Muitas vezes o teu amigo mesmo, irmão, vai brigar com você, cara. Muitas vezes o amigo mesmo vai falar assim: rapaz, você não vai fazer isso. Você está doido. Muitas vezes seu amigo vai ser áspero com você. Muitas vezes seu amigo vai te carregar no colo. Muitas vezes, se puder, ele te amarra, te prende. Ele corta suas pernas. Você sabia que o bom pastor, quando a ovelha estava dando problema, quando estava querendo fugir, sabe o que ele fazia? Ia lá e quebrava a perna dela. Porque sempre uma ovelha leva a outra embora do aprisco. E o bom pastor ia lá e quebrava a perna da ovelha. Oh, que homem mau, mas uma ovelha sozinha, longe do pastor e longe do rebanho, é presa fácil por lobo. Muitas vezes teu amigo vão quebrar tuas pernas, meu amigo. Muitas vezes quem está sobre você, que é seu amigo, vai te dar uma disciplina severa. Muitas vezes seu amigo vai falar coisas que você não gostaria de ouvir. De a sua vontade, você nunca mais volta aqui, cara. Mas você pensa: pai, ele falou isso porque ele me ama. Na hora das dificuldades, na hora do aperto, eles vão aparecer. Primeira vez que eu e a missionária André viajamos de avião juntos, eu já tinha feito umas 2 viagens meio loucas. Eu fui parar no Chile, assim, rodei quase todos os aeroportos do Brasil para chegar lá.
Mas depois eu fui sozinho, eu fui com a Andréia. E nós estamos lá, vindo embora de Caxias do Sul, em Porto Alegre, tocando a ideia assim, tal, sem pouca experiência. A pessoa levanta aqui e foi. Eu falei assim, não é hora do voo ainda. E estou eu e a Andréia conversando lá. Daqui a pouco, Andréia de Jesus, última chamada. Andréia de Jesus, última chamada. Eu bem assim, André, estão chamando meu nome. Você está chamando seu nome? Quem é você? No aeroporto aqui chamando seu nome. Ah, tá bom. Lady Diana, chamando aí no aeroporto. Aí você, é meu nome, Giovanni. Eu falei assim, André, é você mesmo. Aí eu olhei o pessoal, aí eu olhei lá naquele visor lá, mudou o portão. André, aí saímos correndo, nem lembro aeroporto. Saímos correndo, quando chegamos lá, a porta fechou. Falei assim, aí nós íamos fechar. O avião já decolou. Isso era 11 horas da manhã. Eu falei, sem dinheiro, sem cartão, sem crédito no telefone, uma quebradeira. Eu falei assim, misericórdia, cara. Aí eu sentei, né? Caramba. Aí daí ficou, Giovanni, tudo coopera. Deus faz todas as coisas cooperar para o bem daquele que ama a Deus. Ser forte e corajoso. Não tema, nem te espante. E toma versículo, que já começou a me irritar já, cara. Aí falou assim, olha que bênção. Assim, que bênção, perdemos o voo. Todo mundo no aeroporto ouviu falar de Jesus. André de Jesus. Amém. Glória a Deus. Daqui a pouco consegui, acho que botaram crédito no meu celular, não lembro como que foi exatamente, já tem talvez uns 15 anos. Entrei em contato aonde? Com meus amigos. Falei assim, vai lá na empresa tal, tem uma passagem, 7 horas da noite. E aí eu estava com uma blusa de frio, e o pastor lá, bem no início, né? Tinha colocado um envelope no meu bolso, eu tinha esquecido. Foi lá, a gente despediu, papá. Daqui a pouco, negócio aqui, me dei uma oferta. Eu falei assim, olha, André, vamos almoçar ali, vamos pro cinema. Nosso voo só às 7 horas da noite mesmo. Aí curtimos o dia todo no cinema. Cooperou mesmo. De fato, mas o incrédulo, né? Mas, amados, meus amigos me ajudaram. Para criar amigos, cara. Cria laços de amizade. Mas vou te falar, na hora do aperto, na hora do dia mal, como é bom ter amigos. Olha, eu desenvolvi uma amizade muito grande, principalmente com os pastores que estão aqui e outros que saíram. Papai, tem pastor que mora longe de mim. Quando eu falo com eles, meu amigo, que alegria, conselho, orientação, me perguntam, estão com a preocupação comigo. De uns dias, de uns tempos para cá, tem um que liga para todo dia, como você está? Você estou bem, será que Deus revelou alguma coisa para ele? Não, estou legal, cara, né? Mas assim, agora, né, você tem uma carga sobre você, e tudo, você, não estou sentindo nada não. Ele não tem orado muito por você, você, continua, meu, ora mais. Mas, sabe, meu amigo, eu tenho a minha vida, Giovanni tem a vida dele resolvida em Deus. Deus é verdade para mim, cara. Não é uma religião, não é um livro, não é eu ouço falar, não é musiquinha, não é nada não, pai. Eu tenho entendimento, eu tenho responsabilidade. Deus, a vida assim, minha vida, graças a Deus, se embolou em Deus. Então eu levanto pensando em Deus, vivo o dia pensando em Deus e nas coisas de Deus, e vou dormir pensando em Deus, cara. Então outras coisas, de vez em quando chega para ocupar, para atrapalhar, talvez na seta do capeta, alguma coisa assim, mas vou pensar nisso nada. Quer pensar em Deus. De vez em quando André vem e fala assim, André, deixa para lá, vamos ver para Deus. Tem, não tem, tá ruim, tá mal, tá sol, tá chuva, que
Ah, fulano e tal vai embora, fulano e tal está chegando. É assim mesmo, rapaz. Vamos embora. Eu tenho minha vida, cada um vai prestar conta da sua vida. Vou viver, não vou deixar essas coisas me acabar nada. Eu, em Deus, é muito bom para mim. Finalizando, pensar na eternidade, cara. Pensa na eternidade. Vou te falar. Pensa. Nossa vida não é aqui. Nossa pátria não é aqui. 2 Coríntios 4,17 diz, porque a nossa leve, aí você, leve? E momentânea tribulação produz para nós, cada vez mais, abundantemente, um eterno peso de glória. Amados, o dia mal está aí na sua vida, mas quero dizer para você, os dias bons vão vir. Dia bom vai chegar a eternidade, onde a Bíblia fala que não vai ter mais choro, não vai ter mais lágrima. Mas aí, sabe o que eu fico pensando? Às vezes nós projetamos na eternidade, né? Eu estou com 50. Quem sabe aí uns 85, 90. Não, mas pode chegar amanhã. Pode chegar hoje. Filipenses 3,20. Mas a nossa pátria está nos céus, donde também aguardamos um Salvador e Senhor Jesus Cristo, que transformará o corpo da nossa humilhação para ser conforme o corpo da sua glória, segundo o seu eficaz poder de até sujeitar a si todas as coisas. Aleluia. Nós vamos passar por isso aqui, amados. E sabe, nós como cristãos temos isso, essa esperança, esse consolo. E o ímpio tem o quê? O ímpio acha que a solução para o sofrimento dele é acabar com a própria vida. Mas é um engano tão grande que quando ele faz isso, é aí que começa. É aí que começa. José Wilson, antes de chegar aqui, ele estava trabalhando com IML, né? Viu muitas pessoas suicidarem, falou que é muito doida a coisa. As pessoas se suicidam de várias maneiras. E é muito fácil você suicidar. Muito fácil. Então tem gente que fala bem assim, tentei o suicídio 3 vezes. Você não tentou nada. Suicídio é uma vez só, se você quer morrer, né? Uma vez você quer chamar atenção, né? Vamos suicidar. Aí corta aqui. Aqui não mata. Corta aqui. Não é? Ele disse que um dos jeitos, não vai fazer isso não na sua casa, hein, irmão. Ele falou que um jeito que ele viu muita gente suicidar, sabe como é? Pega um cadastro, amarra no pescoço, pendura na maçaneta da porta e solta o corpo. É igual um mata-leão. A pessoa apaga porque falta oxigênio no cérebro, desmaia, não tem ninguém para acudir, morre. Simples. Várias e várias pessoas ele viu, foi buscar assim. Mas aí que começa o sofrimento, cara. Não faça isso na sua casa, irmão. E nem deixe seus filhos fazerem, tá? Mas nós temos esperança em Jesus, que fala que vai chegar um dia, e não sei qual é, que toda lágrima vai ser enxugada. Não vai haver mais choro, não vai haver mais lágrimas, não vai haver mais sofrimento. Mas enquanto nós estamos aqui, os dias maus vão chegar, e nós, pensando eu, você pode achar outras coisas, mas pensando eu, você pode aplicar essas coisas na sua vida que você vai passar por eles. Talvez não vai aliviar o sofrimento imediato, mas vai te dar uma esperança. Lembrar da sua experiência, lembrar das promessas particulares, assumir sua responsabilidade, cercar-se de amigos e pensar na eternidade. Amém? Quando eu cheguei para perguntar para Deus se era isso que eu tinha que pregar mesmo nessa manhã, e depois Josafá levou algumas músicas nesse sentido, eu creio que Deus nessa manhã, Ele quer, apesar de, quer te dar uma esperança, quer te ajudar, quer fazer com que você não fique olhando só para a tribulação, e não também só olhando para os dias como foram bons, porque foi o que Jó fez. Os dias que foram bons já passaram, e chegaram os dias maus, mas os dias maus também passam, e vão chegar os bons, amém?